Nessa hora, sendo lembrados de que Deus cuida de nós, que o Espírito Santo intercede por nós, nessa hora que chegamos diante da reflexão na palavra do Senhor, a gente poder ter a certeza de que Ele quer falar a nós, ao nosso coração. Eu quero convidar você para um tempo de oração silenciosa, um momento para você colocar diante de Deus tudo aquilo que te preocupa nessa hora, tudo aquilo que te aflige ou que possa vir a tirar de você a atenção e pedir para Ele falar profundamente ao seu coração aquilo que você precisa ouvir dEle nessa noite. E ore por mim também, para que eu seja instrumento nas mãos do Senhor, em obediência a Ele, fiel àquilo que Ele preparou para o nosso coração nessa noite. Alguns instantes de oração silenciosa. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor se entregou na cruz por nós, levou sobre si os nossos pecados para nos dar vida. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor habita em nós e intercede por nós. Obrigado, ó Deus Altíssimo, porque nessa hora o Senhor nos reúne para falar o nosso coração, recebendo toda a nossa adoração. E eu quero pedir, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, por aquilo que Ele conquistou na cruz, tornando possível não apenas nós orarmos, mas recebermos da parte do Senhor aquilo que oramos, segundo a Tua vontade. Abra os nossos olhos, nosso coração, nossa mente, nessa noite, para contemplarmos a Tua majestade. Contemplarmos, Pai, a Tua santidade, contemplarmos a Tua soberania, contemplarmos a Tua glória, Teu caráter santo, justo, perfeito, contemplarmos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, o Teu amor, para que saiamos daqui fortalecidos de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no controle da nossa vida, que não há nada que possa tirar de nós a confiança de que o Senhor está agindo em favor de cada um de nós, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Assim nós te pedimos, Pai, cada um aqui colocou diante de Ti o coração. Fala-nos aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor, e que eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos, fiel ao Senhor, por Tua graça, é que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer aqueles que estiveram orando por mim, minha família. Estávamos de férias, retornamos na última sexta-feira e foi um tempo gostoso. A gente sempre acha que precisava de mais um tempinho, mas dessa vez eu não só achei, eu precisava mesmo. Mas é bom demais estar de volta, a gente poder, juntos, a amada Igreja do Senhor, cantar louvores a Deus e também poder ouvir a sua voz através da palavra. Conta-se que certo jovem, muito patriota, estava ansioso para poder defender o seu país na guerra, mas ele era muito jovem e ele não podia ainda. Ele ficou esperando até o momento certo dele poder ir para a guerra e lutar junto com as outras pessoas e assim eles vencerem os inimigos que queriam escravizá-los e libertar assim a sua nação. Como ele não podia ir, ele ficou cuidando do seu cavalo, ficou afiando a sua espada, treinando para quando ele tivesse a idade certa ele poder ir. Chegou o grande dia. E ele, então, sabia que a guerra já tinha começado no norte do seu país, e ele falou, pai, mãe, meus irmãos, estou indo, selou seu cavalo, pegou sua espada, alguns suprimentos, seu cantil de água e saiu em disparada. Aquela ansiedade que ele tinha de enfrentar o inimigo e defender o seu país, parece que foi passada também para o seu cavalo, e eles
galopavam freneticamente, até que em determinado momento ele parou e viu um poço, falou assim, vou abastecer aqui o meu cantil, dar água para o meu cavalo e vou seguir porque eu tenho que chegar logo. Um senhor, um ancião, o via de longe, cavalgando sem parar. Quando ele chegou perto, falou assim, meu jovem, onde que você vai com tanta pressa, com tanta ansiedade? Ele falou assim, meu senhor, eu estou indo para a guerra. E eu vou me unir aos nossos companheiros, nós vamos vencer a guerra e vamos trazer paz ao nosso país, e eu estou indo para lá. E ele falou assim, como é que você tem tanta certeza que você vai vencer a guerra? Ele falou assim, olha, eu tenho um excelente cavalo, eu tenho muita coragem, eu treinei bastante, eu tenho uma espada afiada, e eu sei que nós vamos enfrentar os inimigos sem medo nenhum, e nós vamos vencer. E ele já foi subindo no seu cavalo, e já despedindo do Senhor, e já querendo rapidamente sair, e o Senhor fala assim, meu jovem, só um momento, falta ali uma coisa. E ele, sem muita paciência, jovem não tem muita paciência com o idoso, está faltando o quê? Está faltando nada, eu sei de todas as coisas, jovem geralmente sabe de todas as coisas, está preparado para qualquer coisa. Ele falou assim, pois não, fale que eu estou com pressa. Ele falou assim, falta ali uma coisa, falta-lhe direção. Você está indo para o sul, a guerra está acontecendo no norte. Às vezes eu acho que a nossa igreja está assim. Ela tem recursos, ela tem confiança, ela é autoconfiante naquilo que ela tem de capacidade, mas falta-lhe direção. Que rumo seguir? O pastor John Stackhouse Jr. afirmou, quando nós, a igreja, estamos confusos sobre quem somos e a quem pertencemos, podemos nos tornar qualquer coisa e ser de qualquer um. Eu vou repetir. Quando nós, a igreja, estamos confusos sobre quem somos e a quem pertencemos, podemos nos tornar qualquer coisa e ser de qualquer um. É urgente a nossa compreensão clara, como igreja, da nossa identidade. Quem somos como igreja? Por que existimos? De onde nasceu essa ideia e por que Deus teve essa ideia de constituir uma igreja? E nós somos parte dessa grande igreja do Senhor, como Igreja Presbiteriana de Brasília. Por que nós existimos? E pensar nisso passa pela minha e pela sua história. Porque eu estou falando com gente que é parte de igreja. Ou se não é, está numa igreja física hoje, para ouvir o que Deus tem a ensinar. Meus irmãos, eu quero fazer uma pequena introdução nessa noite sobre o tema que nós estaremos ouvindo nas próximas 3 noites. Estamos no mês de agosto, quase, né? Amanhã já é mês de agosto, mas teremos a nossa conferência missionária no final do mês. E nós vamos pensar um pouquinho sobre igreja e missões, porque tem tudo a ver. E eu quero pedir a sua atenção, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos correr alguns textos na Bíblia, então vou pedir a sua atenção e a sua agilidade, porque, para introduzir o tema, nós vamos passear pela história bíblica, não toda ela, mas nós vamos passear pela história bíblica, para tentar começar a perceber quem é a igreja, qual é a minha e a sua identidade, qual o propósito de Deus para a nossa vida, por que nós existimos como igreja. Veja, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus vê o caos, não havia forma, e disso que ele enxerga, esse caos tremendo, ele cria. Deus dá forma. Deus cria todas as coisas. E após criar todas as coisas, nós não vamos ler o texto todo, mas você vai trazendo à memória a história. Depois que Deus cria, então, todas as coisas, dia, noite, céu, mar,
terra seca, vegetação, sol, lua, estrelas, pássaros, peixes, animais terrestres. Ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Verso de número 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois que está tudo preparado, Deus então cria homem e mulher para viver nesse mundo que Ele está criando, para uma relação harmoniosa com tudo que Ele criou e com o Deus que criou a todos. Deus dá ao homem e à mulher a liberdade de escolherem obedecê-lo ou não. Deus diz ao homem e à mulher que eles podem não pecar se o obedecessem e cumprissem aquilo que Ele estava colocando diante deles. Mas Deus estava dizendo ao homem e à mulher que eles poderiam pecar se eles desobedecessem. O verso de número 16, no capítulo 2, nós lemos: E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora volta um pouquinho. Olha o verso de número 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Bem, cultivar está falando de trabalho, de você trabalhar, né, e cultivar aquilo que você precisa, colher a fruta que você vai comer, etc. Mas guardar geralmente nos remete a perigo. Eu preciso guardar o meu carro trancadinho, porque senão vão lá roubá-lo. Eu preciso guardar porque existe um perigo rondando. E que perigo rondava aqui? Ele poderia desobedecer. Ele poderia comer do fruto que Deus diz para ele não comer. E é o que de fato acontece. Homem e mulher, que estavam em completa e perfeita harmonia com Deus, escolhem seguir o seu próprio caminho. E agora, tudo se desestrutura. Tudo que estava perfeito e harmônico está completamente estragado. Não funciona mais como funcionava. Nem mesmo o relacionamento com Deus se dá. Porque o homem escolheu não mais seguir a teonomia, seguindo a lei de Deus, mas de forma autônoma, seguindo a sua própria lei. E isso faz com que ele, então, morra espiritualmente. O homem perde a capacidade, aqui, de caminhar com Deus. Veja comigo o capítulo 3, o verso de número 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. E por aí segue o texto bíblico. A partir desse momento, o homem perde a capacidade de não mais pecar. O homem agora tem uma natureza corrompida pelo pecado e ele vai viver continuamente no pecado. Ele não tem mais forças para escolher, agora eu escolhi e vou obedecer a Deus. Ele não tem mais essa força. Ele vai sempre escolher desobedecer a Deus. Ele vai agir conforme a sua natureza, que agora é uma natureza corrompida por causa do pecado. Qual o cenário? Tudo está desestruturado. Capítulo 4, a partir do verso 6. Então lhe disse o Senhor, Deus está falando com Caim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo.
disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O homem não tem mais forças em si mesmo para obedecer e seguir o plano de Deus. O homem está separado de Deus, não tem mais harmonia nem acesso a Deus, porque ele desobedeceu e Deus é santo e o homem agora é pecador. E não existe possibilidade de relacionamento entre o Deus santo e o homem pecador. No entanto, Deus vai abandonar o projeto de ter uma criação perfeita, em harmonia perfeita com Ele, que é um Deus perfeito? Tudo que Deus criou agora está desestruturado por causa do pecado e precisa ser restaurado. E como é que Deus vai fazer isso? Será que Ele vai fazer isso? Bem, Deus quer aqueles a quem Ele criou, toda a sua criação, desfrutando da sua santidade, da sua perfeição, da sua majestade. O que é que Deus vai fazer? Capítulo 12 de Gênesis. Deus vai chamar um homem de uma terra distante para renunciar o conforto, a segurança da sua terra, da sua família, e ir para um lugar que ele não sabe qual é, mas Deus diz que vai mostrar para ele. Caso ele obedecesse a Deus, Deus faria desse homem uma grande nação e uma enorme descendência. Deus iria abençoar esse homem, faria dele um povo, que seria o povo de Deus. E a partir desse povo, Deus quer abençoar todas as nações. Ou seja, a partir desse povo, Deus quer restaurar a sua criação e trazer de novo para um relacionamento harmônico com Ele. Ora, verso 1. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Está falando de renúncia, de confiança, de dependência. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus está dizendo, eu tenho um propósito para a sua vida, eu vou fazer algo na sua vida, eu vou te abençoar. E abençoar na Bíblia é dar capacidade para cumprir algo, que é plano daquele que está abençoando. Se você lembrar, capítulo 1, verso 28, depois que Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, a palavra diz que Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então Deus dá capacidade para aquilo que eles vão fazer. Vão ser fecundos, vão encher a terra, vão se multiplicar, vão dominar sobre os peixes, etc, etc. A mesma forma aqui. Abraão, de ti eu farei uma grande nação, te abençoarei, te darei condições de ser esse grande povo e essa descendência. Para quê? Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus está dizendo, eu vou fazer um povo e desse povo eu quero alcançar todas as famílias da terra. Por quê? Todas as famílias da terra serão atraídas pela forma de viver desse povo, e a gente vai ver isso um pouquinho melhor à frente. O pastor e missiólogo Michael Gorin, olhando para esse texto, ele diz, Deus revela aqui a estratégia que irá adotar em sua missão para restaurar a criação. Há uma interpretação judaica que afirma que o papel de Abrão é consertar a confusão de Adão. O papel de Abrão é consertar a confusão de Adão. Mas não é isso. O que nós estamos vendo é Deus agindo graciosamente, chamando um homem para dele fazer uma grande nação e, a partir dessa nação, alcançar todas as outras nações, mostrando quem Deus é, para que todas essas nações possam conhecer o único e verdadeiro Deus. E entregando a vida a Ele, viver num relacionamento perfeito. A partir daqui, a história do povo de Deus se dá para o cumprimento do propósito de Deus. A partir daqui, o propósito de Deus de restaurar, de renovar a sua criação perdida por causa do pecado, vai se desenrolar até Apocalipse. E isso é importante para a gente conhecer, porque quando a gente pensa em igreja, isso aqui tem tudo a ver com a gente, como igreja, mas comigo e com você.
que somos igreja. Toda a história do povo de Israel vai se dar com esse objetivo que começa aqui. Deus quer ser adorado por todas as nações, por toda a sua criação. Porque para isso eles foram formados. Foram formados para ter um relacionamento com Deus. Então Deus quer restaurar e quer que todos estejam diante dele. E o sentido de existência de todas as pessoas, de toda a criação, só se dá no relacionamento com Deus. Então ele precisa restaurar. E quem é que faz isso? É Deus. É Deus que vai atrás. Só que Deus tem um plano. Eu vou usar um povo. Por que usar um povo? Porque, através desse povo, as nações verão Deus. No relacionamento desse povo, no jeito de viver desse povo, na adoração desse povo a Deus, as nações verão Deus. E foi assim que Deus escolheu, como buscar, redimir o seu povo. O povo existe, o povo de Israel existe para sinalizar a restauração de toda a criação e vida humana que Deus preparou antes do pecado entrar no mundo. Então, a partir daqui, nós temos um povo em missão. A partir daqui, o jeito que o povo de Israel deve viver, deve mostrar para todas as nações quem Deus é e a vida que Deus preparou para ser vivida e que Ele está restaurando. Ok, o que significa viver do jeito que Deus quer? Significa mostrar quem Ele é. Porque Ele que ensina como viver. E quando a gente olha para esse texto aqui de Gênesis 12, meus irmãos, nós vamos ver que missão tem mais a ver com ser um povo, segundo a vontade de Deus, do que ir. Porque ser um povo envolve o ir. E às vezes nós pensamos em missão muito mais em ir do que ser. E nós vamos ver um pouquinho mais detalhado, não hoje, sobre isso. Note comigo, esse povo escolhido, esse povo que está nascendo, que vai nascer a partir de Abraão, não vive para si mesmo. Vive para a glória de Deus. Vive para mostrar quem Deus é. E não vive para cumprir uma missão sua. Vive para cumprir uma missão de Deus, que é restaurar a sua criação. É isso que está acontecendo aqui. Então perceba que Deus chama um povo para duas frentes específicas. Uma, um relacionamento com Ele, de adoração, de amizade, de perfeição. Outra frente, mostrar quem Deus é. Testemunhar para o mundo quem é esse Deus, a partir do seu jeito de viver, a partir da sua proclamação. De Gênesis 1 até 11, o que nós encontramos? Nós encontramos a criação divina do mundo, algo maravilhoso, mas encontramos a rebelião humana. Encontramos o crescimento do pecado. Encontramos a resposta de Deus ao pecado do ser humano através do seu juízo. Nós pulamos aqui uma parte da história, mas você sabe, quando acontece o dilúvio, e Deus recomeça com uma família, mas não adianta. Dá uma olhadinha comigo. Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu Deus, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Essa é a realidade. Então, ainda que Deus tenha exterminado e deixado apenas uma família, essa realidade aqui faz parte da natureza de Noé e de seus filhos. Porque logo depois que eles enfrentam o dilúvio, estão de volta na terra, Noé toma um pileque. E os filhos, um dos filhos, age de uma maneira contrária à que era a determinação do Senhor. E por causa disso é amaldiçoado. Então não tem jeito. Então até o capítulo 11 a gente vê tudo isso aqui acontecendo. Mas a partir do 12 nós temos a boa notícia. Deus está agindo para restaurar. Deus está agindo para redimir toda a sua criação. E escolheu um povo para fazer isso.
E eu vou correr com a história. Gênesis 12, de 1 a 3, é a boa notícia de Deus, que graciosamente escolhe um povo em favor do mundo. Então não se trata de um povo escolhido para uma vida com Deus, simplesmente. Se trata de ser um povo escolhido para ser povo de Deus, mas para viver como povo de Deus em favor do mundo, para que outros se tornem povo de Deus. Bem, toda a história vai acontecer a partir daqui. Você vai ver esse povo crescendo, esse povo tentando aprender como viver com Deus. Jacó era um homem apaixonado por Deus, queria andar com Deus, mas fazia tudo errado. E Deus vai corrigindo, vai mostrando, até o determinado momento que Deus muda o seu nome, você não vai mais chamar Jacó, mas sim Israel. E ele então tem vários filhos e filhas, e desses 12 homens, filhos de Jacó, darão origem ao povo de Israel. Esse povo vai crescer, vai se multiplicar e vai ser escravizado. E aí a gente lembra do que Deus está falando aqui em Gênesis 12, 3. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Se abençoar é dar capacidade para, então Deus está dizendo que vai abençoar os que abençoarem Abraão. Então aqueles que trabalharem a seu favor para tornar possível você cumprir o meu propósito, eu vou abençoar. Mas aqueles que se levantarem contra aquilo que você está fazendo para me tornar conhecido do povo, eu vou amaldiçoar. E aí esse povo está escravo lá no Egito. Deus vem a esse povo. E Deus liberta esse povo. Então dá um pulo comigo lá para Êxodo agora. Você deve estar preocupado, né? Já passaram mais de 20 minutos e ainda está em Êxodo. Calma. Deus então liberta o povo do Egito. Abra no capítulo 9. Deus vai lançando pragas, ele chama um homem, Moisés chega diante de Faraó e fala, olha, deixa meu povo ir. Que Deus está chamando esse povo para ir adorá-lo no deserto. Faraó, de jeito nenhum, não vou deixar não. E Deus começa então a falar, Abraão, vai lá, Moisés, vai lá e diz para ele, se não deixar isso vai acontecer. Uma praga, 2 pragas, 3 pragas. Olha o capítulo 9, antes da 7ª praga, olha só o que Deus está ensinando para a gente. Verso 14. Capítulo 9, verso 14. Vou começar no 13, tá, gente? Capítulo 9, verso 13. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Qual que é o objetivo de Deus enviar pragas para Faraó? Para que todas as nações da terra saibam quem Deus é. Agora continua. Pois eu já poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Eu já poderia ter resolvido isso aqui há muito tempo. Por que ele não faz? Verso 16. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus é missionário. E está agindo dentro do seu plano, porque ele quer um povo que mostre ao mundo quem ele é. E ele está agindo em toda a história. Deus é o dono da história. Esse povo é liberto do Egito, você sabe a história. Até porque recentemente a gente estava assistindo aí na Record. Deus então dá os 10 mandamentos para esse povo. Qual o objetivo de Deus dar 10 mandamentos para o povo? Esse povo foi tirado do Egito, mas agora ele tem que tirar o Egito deles. Esse povo vivia conforme uma nação pagã, mas ele tem que viver conforme o seu Deus, que sou eu. Então Deus começa a mostrar quem ele é. O caráter santo de Deus é refletido nos primeiros 4 mandamentos. E nos outros 6, mostra como esse povo deve viver de tal forma que a vida que Deus preparou para ser vivida seja conhecida através desse povo vivendo essa vida.
E não apenas os 10 mandamentos, mas todas as leis serão uma expressão de quem Deus é, do seu caráter e de como Deus preparou a sua criação para viver. Então Deus está ensinando como é que Ele vai restaurar e quem Ele escolheu para isso. Ele escolheu um povo. Um povo. Êxodo capítulo 19, versos de 3 a 6. Olha só a palavra do Senhor. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, o povo. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está dizendo, olha, libertei vocês, fiz uma aliança com vocês, e agora vocês são um povo extremamente precioso para mim. E eu quero que vocês caminhem conforme essa aliança. Sejam obedientes. De tal forma que, ao obedecerem a mim, vocês serão vistos como uma nação santa. E vocês serão sacerdotes, vocês serão testemunho vivo, vocês serão aqueles que mostrarão a minha presença às pessoas. Meus irmãos, nós poderíamos continuar nessa história e a gente vê cada detalhe onde Deus está mostrando o cuidado que Ele tem com esse povo que Ele escolheu para Ele, para que esse povo viva de tal maneira que outros se transformem em povo dEle. A gente sabe que daqui eles vão para a Terra Prometida. Na Terra Prometida, antes de adentrarem a Terra, Deus vai fazer uma série de orientações, exortações. Dentre elas, Deus vai dizer: não esqueçam o que eu fiz por vocês. E ao estar nessa terra, onde vocês vão ter muita coisa que vocês não trabalharam para conseguir, não esqueçam que eu que estou dando para vocês. Não se misturem com o povo dessa terra. E uma exortação que é muito importante, que talvez passe desapercebido para mim e para você. Deus fala: tudo isso que tem acontecido com vocês, ensine às gerações seguintes. Mostrem às gerações seguintes. E acontece exatamente o contrário do que Deus falou. O povo se esquece de Deus, o povo se corrompe com as nações à sua volta e o povo para de ensinar às gerações seguintes. E claramente nós estamos falando de pais deixando de ensinar a seus filhos acerca de quem é o Senhor e daquilo que o Senhor fez. Qual o resultado? Esse grande povo que se transforma numa monarquia, numa grande nação, não consegue obedecer a Deus. Esse povo vai para o exílio. E no exílio, a gente pode pensar, então agora acabou o projeto de Deus. Porque o próprio Deus deixou que a Babilônia, os assírios, levassem o povo para lá. E aí, a gente fica maravilhado quando a gente lê o texto e percebe o seguinte: Deus quer que o povo lá na Babilônia, lá entre os assírios, continue proclamando quem é o Deus da vida deles. Vivendo de tal forma que Deus seja conhecido. Um exemplo apenas, para você ver isso. Lá em Jeremias, capítulo 29, abra comigo, por favor. Jeremias manda uma carta onde ele instrui o povo que está no exílio. Capítulo 29, versos... A partir do verso de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. Que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposos para vossos filhos,
esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E você pode se lembrar da atitude de Daniel quando vão para a Babilônia, que não se corrompem com a cosmovisão pagã. Mas a gente chega ao final do Antigo Testamento com um cenário. O povo não conseguiu viver de forma diferente das nações, pelo contrário, se corrompeu e quis viver sempre como as nações. O povo não foi luz para as nações, pelo contrário, se contaminou com as trevas das nações. O povo foi corrigido por Deus, levado para o exílio, e agora esse povo não sinaliza mais quem é Deus. As nações do mundo nem sabem mais quem é Deus. Parece que é assim que termina o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento termina dizendo o seguinte: virá um Messias, virá um rei, e ele vai dar continuidade a essa missão. E o que Jesus veio fazer, meus irmãos? Ele veio reunir esse povo, de novo, povo de Deus, para que esse povo de Deus viva de tal forma que ele seja conhecido, Deus seja conhecido. Esse povo viva de tal forma santa que isso atraia as pessoas. E as pessoas digam: eu quero viver como aquele povo. Olha como eles se amam, olha como eles se respeitam, olha como eles cuidam um do outro, olha como eles vivem. Então Jesus vem com o evangelho do reino para continuar essa missão e esse propósito de Deus, que começa lá com o povo que ele escolheu, Israel. Qual o grande diferencial agora? É que o Espírito Santo vem capacitar esse povo. O Espírito Santo passa a habitar em todo aquele que faz parte desse povo, quando confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando se arrepende, abrindo mão da sua rebelião contra Deus, da sua autonomia, e reconhece: eu preciso de Deus, e eu quero que Deus guie a minha vida. Então passa a fazer parte dessa comunidade, desse povo de Deus. E aí nós temos a igreja em Atos e as epístolas. E eu achei que daria tempo de falar um pouco mais. Não vai dar. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos a vida da igreja dando continuidade à missão de Jesus. Então é mais ou menos assim. Deus chama Abraão, dá uma missão para esse povo de Israel. O povo de Israel não consegue, vem Jesus, reúne o seu povo, e agora esse povo continua essa missão. Jesus vai para o céu, fica a igreja primitiva, dando continuidade a essa missão. Qual é a lógica seguinte? Eu e você, Pavese. Eu e você somos a igreja que dá continuidade a essa missão de Deus. Esse propósito soberano de Deus. Esse projeto maravilhoso de Deus. Eu e você somos a igreja que participa da missão de Deus. Estamos aqui para dar continuidade à missão de Deus. Qual a missão de Deus? Restaurar a sua criação perdida por causa do pecado. E isso é feito através do Evangelho, que eu e você vivemos e devemos pregar. Então, eu quero concluir com algumas aplicações bem rápidas para nós. Primeiro, desse raciocínio desde o início. Quem está no controle da história? É Deus. Quem tem um propósito? Deus. Quem tem uma missão? Deus. A minha e a sua vida girará em torno do Deus vivo, do seu propósito, da sua missão. Eu e você não vivemos para nós. Não vivemos, eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. Para cumprir o propósito dele, porque só assim eu terei significado. Bem, se eu olho para essa realidade, esse Deus que está no controle de todas as coisas e arquitetou todas as coisas, bem, eu posso descansar. Eu posso descansar. Porque se eu estou vivo aqui, é porque eu tenho um propósito para cumprir para Ele. O dia que Ele me levar é porque eu não preciso mais cumprir propósito aqui. Então eu vou para lá. Não tem pecado, não tem choro, não tem tristeza, não tem mais dor nenhuma.
Mas enquanto eu estou aqui, eu estou para cumprir um propósito dele. Então, Senhor, o que eu tenho que fazer? Me mostra. Porque eu quero mostrar para o mundo quem o Senhor é. Isso traz leveza para a vida. Assim como traz leveza para a vida, a gente não viver para a gente, como cantamos. A minha glória consiste em fazer com que os outros te conheçam. Então eu tenho que apontar para Ele. Eu tenho que viver para Ele. Então eu não tenho que ficar preocupado de estar vendo se as pessoas estão gostando de mim, fazendo um monte de coisa até errada para que as pessoas me aceitem, porque eu estou querendo que olhem para mim. Aí a vida se torna leve, porque eu vivo para Ele, e é para a glória dEle. Só para isso. E é claro, se eu faço parte desse projeto é porque eu fui escolhido. Assim como Abraão. E não tinha nada de bom em Abraão, como não tem nada de bom em mim. Como não tem nada de bom em você. Simplesmente graça. Simplesmente graça. Um privilégio que nós temos de participar desse projeto maravilhoso. Agora veja, esse é o projeto. Esse é o projeto. Deus está restaurando toda a sua criação. De volta. Ele quer que todos estejam num relacionamento perfeito com Ele. Eu e você, que já somos parte desse povo, temos esse privilégio de torná-lo conhecido para que outros o conheçam e sejam restaurados e redimidos. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não faça parte desse projeto, porque ainda não é povo de Deus. Ainda vive a sua vida confiada apenas em si mesmo. Você ainda vive a vida conforme as suas leis, ditando o seu jeito de viver. O convite para você nessa noite é: venha fazer parte, junte-se a nós, a esse povo de Deus. Porque aí você vai desfrutar da vida plena e verdadeira, não dessa que você está vivendo. Porque só Deus tem o jeito certo de viver, porque foi Ele que criou lá no início. Essa é a nossa introdução. Semana que vem nós vamos pensar um pouquinho sobre esse Deus missionário. Mas eu quero te convidar para um tempo de oração. Porque algumas perguntas podem surgir numa hora como essa para mim e para você. Como é que você enxerga a sua história na história do mundo? Como você enxerga a sua história na história do mundo? A história do mundo está aqui. Ela pertence a Deus. E Ele está escrevendo essa história desde o Gênesis. Se Deus é o protagonista, eu sou o privilegiado. Eu me vejo como privilegiado? Ou é um peso? É uma obrigação? É um dever? Se eu enxergo assim, como privilégio, como tenho dedicado a minha vida a Deus? Mas eu queria também chamar a atenção sua, que talvez ainda não tinha ouvido essa história da sua vida a partir da perspectiva daquele que te criou. Deus te criou com um propósito, viver com Ele. E a sua vida só tem sentido e significado se você viver num relacionamento com Ele. Fora disso, é sofrimento, é ilusão, é tristeza, é vazio interior. E o convite de Deus é: abandone essa sua arrogância e altivez da autonomia e entregue a sua vida para que eu cuide de você. O que Deus quer é que você faça parte dessa família, desse povo, e desfrute dessa vida abundante que Ele dá. E assim você receba o privilégio de proclamar quem Ele é, para que outros também recebam esse privilégio. Coloque sua vida diante do Senhor em oração. Nós vamos ouvir uma música. Ore enquanto isso. Se você já pertence ao Senhor, já faz parte desse povo, faça uma breve avaliação de como você tem vivido.
a sua história de vida. Se você ainda não faz parte desse povo, o convite está feito. Você precisa tomar uma decisão.